Oi, gente, boa tarde. Vamos começar mais uma live. E aí, como é que tá o Fica em Casa de vocês? Eu postei exercício em casa, né? Boa tarde, Rafaela. E muita gente não tá conseguindo fazer, né? Mas é assim mesmo, também não consigo fazer certinho, não. Mas vou tentando. Andressa está entrando. Entrem, meninas. Andressa e nossa convidada de hoje, Luana. Oi, Luana. Boa tarde. Boa tarde, tudo bom? Tudo, e você? Bem também, graças a Deus. Que coisa boa. Deixa eu ver aqui. A Andressa ainda não conseguiu entrar. Tá entrando. Você tá conseguindo fazer exercício em casa, Luana? Tava aqui falando sobre isso. Minha cara responde? Estou precisando, isso é fato. Mas, gente, casa se chama preguiça. A minha. Sim, mas exige, viu? Exige. Não, Com força. já estou entrando num processo que, gostando ou não, eu vou ter que fazer. Pois Sim, é, não tem esse é o jeito. negócio, né? Chega um momento que Tamo junto. Então, bora lá, Andressa, vamos lá. Não, sabe o que eu Não, fiz? gente, vocês vão ter que fazer exercício, vão ter que me marcar. Eu quero ver, por favor, me ajudem. Então, Nessa egrégora de olha a minha força estratégia. para eu continuar. Com essa pressão psicológica, eu não sei não. Eu vou ter que mudar a minha estratégia, mas tava funcionando. Eu tenho uma cadela, a Rubi, que é minha e do meu namorado. Olha, o personal, Tiago Torres. Olha aí. É meu primo. Por favor, primo, estamos Ajuda a precisando gente. de uma motivação para atividade física. Ajuda a gente, faz um programa aí de 21 dias, né, Andressa? Sim, Vou bater o papo com ele depois. a Dai falou dos 21 dias que eu tô fazendo um desafio de autocuidado de 21 dias, começou ontem. Tá bem legal, muita gente participando, super interessante. Ai, Mas só pra gente fechar o assunto de exercício, a minha estratégia foi a seguinte: a Rubi tava morando com o meu namorado. Aí eu trouxe ela pra casa, que eu moro em apartamento, e aí eu sou obrigada a passear com ela todo dia. Então, todo dia eu ando pelo menos 40 minutos. É a minha receita Olha. de sucesso. Mas eu vou devolver ela porque, Uma tadinha, ótima estratégia, eu acho. não dá. aí, ó, ele já falou, eu tenho um programa de emagrecimento já. Oh, meu Deus. Ah, tô Já falando? vem pela live Ele que é a o gente cara. vai juntar forças. Já Pronto, manda já pode mensagem marcar uma pra live gente. pra ele. Sim. Valeu, prima. A Thalita também tá aí. Thalita Veloso, ela é da escola Ápice aqui na Ceilândia, né? Oh, Prazer, Thalita, tá aqui com a gente. E tá entrando uma seja galera muito gente boa. bem-vinda. Que legal, gente. Que bom que vocês estão aqui. Sim. Vamos nos Mas vamos lá, apresentar, então. sim. Quem começa? Pode ser. Ai. Eu sou Daiane, eu sou administradora e comecei a trabalhar com desenvolvimento humano através da Socialize ano passado. E estamos aí. Eu e a Andressa. Sim. Hoje vai ter uns ruídos aqui que eu tô com visitas, meus irmãos estão em casa. Mas meu nome é Andressa, eu sou psicóloga, trabalho com habilidades sociais e com autismo desde o começo da minha formação. E ano passado eu fundei a Socialize junto com a Dai, pra gente conseguir trazer essa modalidade de treinamento que estava tão presa nas universidades para o público geral.
Então, Rejane, prazer ter você aqui. A Rejane também é de uma das unidades do colégio que eu trabalho. Então, eu sou Luana Torres, sou psicopedagoga, né? Também sou pedagoga, sou orientadora educacional e gestora, mas hoje estou como psicopedagoga. E é um prazer estar aqui com vocês nessa tarde, né, de quinta-feira, falar de um assunto que nos motiva muito, né, que são Muito as obrigada, competências Luana, socioemocionais. Eu que agradeço a confiança. por ter aceitado o nosso convite. Muito obrigada mesmo. Eu vou um só fazer prazer. uma introdução aqui, né? Porque para quem não sabe direito como é que é, o motivo da gente estar fazendo essa live, a importância. Então a gente vai falar de competência socioemocional na visão da escola, nas novas diretrizes da Base Nacional Comum Curricular, né, BNCC. Agora consta que todas as escolas brasileiras deverão incluir em seus currículos as habilidades socioemocionais. Já é aplicado há vários anos fora do Brasil, né? E foram constatados benefícios como desenvolvimento adequado entre alunos, professores e colegas, o que facilita o aprendizado, diminuição dos níveis de estresse e até mesmo de depressão entre jovens e crianças. E aí, Luana, fala pra gente como é que é a visão da escola em relação a essas competências que foram incluídas agora. Sim. Então, eu acho muito bom, muito importante, assim, o Brasil, né, ter engajado essa questão das competências socioemocionais. E aí eu estudando e preparando atividade para os meninos e para esse momento, eu vi uma reportagem assim, que daqui a 3 anos, que não está longe, o desemprego ele vai começar a aumentar porque as pessoas não têm habilidades para lidar com as emoções, com o outro, com a empatia, né? E isso é preocupante, porque nós não fomos formados nessa linha. Sorte que, futuramente, os nossos netos, porque meu filho já está terminando aí o ensino médio, então também não pegou, né? Mas aí os sobrinhos, netos e as crianças que vão vir vão ter essa oportunidade. Então, assim, hoje a nossa escola, ela visa muito nessa questão do bem-estar. A nota ela é importante, né? Você entregar o trabalho é importante, mas o que eu quero trabalhar com eles? Que além disso tudo, eu preciso entender que aquela nota que eu não tirei, que eu desejava, um 10, eu posso aprender com aquele erro. Então eu tento muito mostrar para eles nesse sentido dentro da escola. Então vamos lá, eu tirei 0. Por que você tirou 0? Ou, por que aquele colega tirou 10 e você tirou 0? Então, a escola, ela hoje se preocupa muito nesse sentido. É entender as diferenças, é entender que o outro é diferente, que a reação do outro não vai ser igual à minha, né? E a reflexão, por que o seu colega está reagindo daquela forma? Então, eu levo eles muito nesse sentido da reflexão em relação a essas demandas que aparecem. E eu trabalho com a educação infantil até o médio. Então, cada segmento é um olhar diferente, cada segmento eu tenho que trabalhar de uma forma. Então, a escola hoje, ela visa, sim, a nota do Enem, passar no vestibular, mas vai muito além disso, né? Hoje, a nossa escola, ela visa nesse bem-estar. É o aluno sorrindo, ele sabendo lidar com a tolerância, com o estresse, com a persistir. Eu tirei um 0, então eu vou persistir para que lá na frente eu tire aquele 10. Sim. Entendeu? Então a gente vai muito nessa linha dentro do nosso ambiente escolar. Maravilha. E é interessante a gente ver como as habilidades socioemocionais estão diretamente ligadas com o desempenho acadêmico, né? Não só nessas questões psicológicas, né? De conseguir se adaptar, conseguir aprender com os erros, mas também de como me relacionar com o outro. Porque, como você falou, às vezes eu tiro 0, mas tem um colega que tirou 10. Como é que fica a minha relação com ele? Porque a gente tem que ter um controle emocional, uma consciência emocional, um respeito a si, um respeito ao outro, que são competências que a gente não
geralmente não aprende dessa forma. Geralmente a gente não conversa e não reflete sobre essas questões. Claro que com essa nova diretriz, isso tem acontecido mas ainda assim dificilmente acontece de forma estruturada, planejada. Muitas vezes é só uma intervenção em crise, né? Aconteceu o problema e você vai lá mediar. Sim. E aí eu estou desenvolvendo o quê? Na educação infantil no Fundamental 1, eu estou entrando mesmo para dentro das salas de aula, né? E trabalhando com eles. A autonomia, o respeito, a empatia, tudo de uma forma muito lúdica, né? Dinâmica, onde eles podem vivenciar as emoções. Então, eu fiz uma atividade, a mímica das emoções. Primeiro, a gente bateu um papo, né, para falar do que o que eles entendiam por emoção. E foi muito lindo, porque eles falam assim, é algo que a gente sente lá no fundo. Verdade. Tipo, é algo que a gente sente lá no fundo. Só que a gente não tem explicação para todas essas sensações, né? Para tudo que eu sinto lá no fundo. E aí eles tinham que escolher um sentimento, seja negativo ou positivo, e fazer a mímica ali, e os demais tinham que descobrir. E nessa descoberta a gente ia batendo papo, né? E nisso a gente tá montando uma coxa de retalho com eles, para eles colocar na cama futuramente, né? Vendo ali tudo que eles quiseram. Então, assim, está sendo uma sensação muito prazerosa com os estudantes. E os adolescentes é a escuta. A primeira coisa é a escuta. Né? Adolescente não tem como você ir dessa forma dinâmica já na primeira ação. A gente tem que prestar os ouvidos e dali a gente vê até que ponto ele quer ir. A adolescência são muitas emoções. É uma fase. Muito! É um termômetro. Sim, toda a questão hormonal, de desenvolvimento, a fase que eles estão ali se descobrindo, questionando, se diferenciando. É uma fase, assim, muito turbulenta, né? Então, de fato, eles sentem falta de ser ouvidos, de ter um momento que eles possam desabafar e falar sobre todas essas questões. Então, acaba que qualquer oportunidade eles aproveitam para isso. Mas no nosso programa a gente tem prática todos os encontros. E aí, claro que a prática está super atrelada com as questões de discussão, perguntas separadoras, alguns textinhos instrutivos, vídeos, mas a gente foca muito na prática, sabe? Então, mesmo quando a gente está falando, a gente usa da nossa própria fala para exemplificar questões das habilidades sociais. E eles têm se dado muito bem. Eu acho que a turma de adolescentes do ano passado foi uma das turmas que mais aproveitou o conteúdo, de fato, né, Dai? Foi muito interessante. Foi muito legal mesmo. Que bom. Porque, assim, o adolescente, aí eu quero agradecer o Kleb, que está aqui, a Glau, personal. Eita, a Glau, viu, gente? É também top. Conheço também. Opa, queremos. A Tânia, o Bruno, né? Todos que estão aqui prestigiando esse momento. O Bira também está por aí. Então, assim, o adolescente, ele entra numa fase onde a gente cobra, principalmente a família, vem cobrar a responsabilidade, qual vai ser o seu futuro, e aí vem as redes sociais trazendo uma série de coisas, crise econômica, droga, bullying. Então, assim, a gente está o tempo todo, sabe, jogando essas informações na cabeça do adolescente, e eles ficam perdidos e começam a manter uma angústia. E aí veio a pandemia, né? Parece que veio tudo planejado, as habilidades socioemocionais com a pandemia. Acho que era para aproveitar esse momento e todo mundo se encaixar. Então, assim, com os adolescentes, eu abro muito esse espaço para escuta. E com eles, literalmente, a reflexão, sabe? O se colocar no lugar do outro. E quando eles trazem, porque o meu colega fez assim, tá, o que você faria se fosse você? Ou o que você faria ou vai fazer para ajudar esse colega? Então, eu tento levar eles muito a essas reflexões, né, para não cair só no sentido de julgamento. Porque ele tirou 10, eu não tirei. Porque ele tem mais, eu tenho menos.
né? E na escola, eu tenho tanto os alunos que têm um poder aquisitivo bom, como alunos que são bolsistas, sabe? Mas bolsistas, assim, que o poder aquisitivo é um pouco mais baixo. Então, isso costuma abrir um espaço para as comparações. Sim. E aí vem o bullying. A gente tem essa realidade muito forte, né? Aí mesmo com o uso de uniformes, uma série de coisas que as escolas tentam usar para minimizar essas diferenças, elas existem. E às vezes não é só dentro da escola. Assim, agora que a gente está vivendo num contexto de aula remota, a gente tem mais acesso à casa das pessoas. Antes era, por exemplo, tinha uma festa e o coleguinha não ia porque não tinha quem levar, a família não tem carro, ou chegava lá e não tava com uma roupa no mesmo padrão dos colegas. Assim, acabava que a comparação era muito mais fora da escola. Dentro da escola eram coisas mais sutis, assim, é um material com um personagem da moda, ou não é aquela mochila que tá na moda, ou não é, mas ainda assim não era tão forte. Agora, com os alunos dentro da casa um do outro, isso acaba se mostrando mais, a realidade fica muito mais evidente. E isso é bom, assim, por um lado é muito bom, porque a gente precisa superar, né? Eu falo para eles, a superação ela faz parte do nosso desenvolvimento humano. Vai ter dia que você vai tudo 100%, mas vai ter aquele dia que você não vai estar legal. E aí? Eu não posso sair batendo em todo mundo, matando todo mundo, né? Então a gente faz atividades para ter o controle da impulsividade, para ter a escuta com empatia, né? E tento mostrar para eles que, mas eu não tenho condições. Você não tem condições agora, mas você está buscando essa condição. Para lá na frente, você ter o carro, a casa que você quiser, né? Ou aquele que já tem uma condição ficar melhor. Então, eu costumo trabalhar isso muito com eles. E agora, lá na escola, a gente abriu um espaço para doações de alimentos, né? Porque a gente sabe que a situação não está fácil no Brasil e em Brasília também não é diferente. E aí a gente está trabalhando essa questão da doação. O que é doar? Não é doar aquilo que não presta mais, que não, né, que está rasgado. Não. A doação ela vai muito mais do que isso, ela vai além dessa questão. Então, entra também na questão das competências socioemocionais. Sim. Né? Essa questão do doar. Sim. No nosso projeto, a gente vai trabalhar isso num encontro específico, que é o encontro de solidariedade. A gente trabalha empatia ao longo dos encontros, mas a gente tem um encontro só de solidariedade. Que a gente vai tratar, assim, de comportamentos solidários, comunicação solidária, porque às vezes também a gente entra nessa coisa de, tem que ajudar, e acaba sendo invasivo. A gente aborda todas essas nuances de apoios, de diferentes tipos de ajuda e também quando ajudar. Que eu acho que é uma coisa muito delicada, né? Porque nossa tendência sempre é ir para os extremos. Ou eu não ajudo, ou eu ajudo tanto que eu sou aquela pessoa chata, invasiva, a pessoa nem queria ajuda e eu tô lá me metendo. Então a gente trabalha muito esse equilíbrio em todos os encontros. E é muito interessante essa questão de adequar, porque até antes da gente conhecer essas ferramentas, a gente pensa que é isso mesmo. E simplesmente que a gente não é habilidoso. Não, eu não sei fazer isso, eu não dou conta de me autorregular, eu não consigo, eu não... Assim, a gente acha que é impossível, né? Que vai ser assim pro resto da vida. Mas dá para aprender e a gente treina mesmo. Então é muito legal essa descoberta e saber que existe essa forma e saber que a gente pode realmente treinar e mudar os comportamentos. Isso mesmo. Hoje mesmo... Pode falar, Andressa. Eu ia falar sobre essa coisa das habilidades sociais em déficit, né? Hoje eu dei a devolutiva de um teste de uma aluna da escola que eu trabalho. E aí o teste dela deu todo abaixo da média. Todos os scores de habilidades sociais abaixo da média, assim, muito abaixo da média. E aí é aquele impacto, né? Quando você recebe um teste psicológico que mostra que você está muito longe do que era esperado para a sua idade, do que era esperado para as pessoas que têm uma vivência semelhante à sua.
E aí eu já cheguei falando pra ela que, olha, é completamente natural. Ninguém é 100% habilidoso. Todas as pessoas têm alguma questão que precisa ser desenvolvida. E aí eu fui destrinchando com ela o teste, e aí mesmo com esse score super baixo, ainda tinham coisas que ela estava na média, às vezes até acima da média. Mas é porque comparando com o score do que era esperado, e aí a gente vai tirar a média, ficou lá bem distante. Só que não é uma coisa definitiva também. Isso é muito importante da gente falar. No nosso programa, por exemplo, a gente tem a aplicação do teste no primeiro e no penúltimo encontro. E assim, é uma distância de 11 semanas. Não dá nem 3 meses. E a gente tem diferenças significativas no teste. Por quê? Porque habilidades sociais é uma coisa que a gente aprende, a gente não nasce sabendo. A gente tende a pensar no senso comum, já essa pessoa já nasceu comunicativa, já nasceu sabendo fazer isso, já nasceu sabendo fazer aquilo. E não. Foi muita vivência, foi muita experiência, foi muita prática, foi muita reflexão, foram muitos modelos adequados, foi muita coisa para a pessoa chegar onde ela chegou. Então, assim, provavelmente ela teve um momento que ela não era tão competente. Eu sempre conto a minha história. Eu não era uma pessoa comunicativa. Eu era uma pessoa muito tímida, tinha muita dificuldade de falar em público, tinha muita dificuldade de fazer o que eu tô fazendo agora, né? Palestrinha, ficar falando e falando e as pessoas só ouvindo. E aí foi todo um processo para eu conseguir adquirir essa habilidade, que eu não tinha. Então quem olha hoje e vê, nossa, a Andressa faz 2 lives no dia, 3 lives no dia. Meu Deus, é uma pessoa muito comunicativa, eu queria ser igual. É só praticar. Tudo assim, você falando de referências, né? A primeira referência que nós temos é a família, é os pais, é os irmãos. Então, quanto formadores de pessoas, né? Quando a gente fala formadores de pessoas, não é que você tem que ser o professor ali, que ele também faz esse papel, mas como mãe mesmo, como pai, a gente dá os exemplos. Né? Então, assim, como é que eu falo com um rapaz que está ali no sinal de trânsito me pedindo alguma coisa? Como é que eu trato essa pessoa? Isso vai ser uma referência para o meu filho. E às vezes a gente fala assim, mas é criança, é pequenininho, ele não está percebendo. Sim, percebe. Ele não tem a dimensão, né? Ele não tem um conceito, mas ele percebe. Então, ele vai pela ação. Né? Como eu respeito os meus pais, no caso os avós, como eu falo com a minha esposa ou com o meu esposo. Pelo exemplo. Né? É o exemplo. Então, assim, a gente tem que se policiar muito a partir do momento que eu estou ali para formar um ser, eu tenho que começar a avaliar a minha visão também. Né? E aí a gente fala do doar. O doar não é só um objeto, não é só pegar um objeto, um alimento e ali. A gente tem outras formas de doação. Porque naquele momento eu não posso doar um pacote de arroz, mas eu posso doar meus ouvidos. Posso doar meu ombro para o meu amigo chorar um pouquinho. Né? Tudo bem que a gente não está podendo hoje se abraçar, ficar muito próximo, mas isso aqui, essa relação, hoje é possível todo mundo manter. O de olhar no olho a gente consegue, mesmo com a máscara, o dia todo eu vejo que os meus olhos eles expressam muito com os estudantes, com as famílias. E aí quando você fala da aluna que ela, no teste, né, deu algumas variações não esperado para a idade. Tudo é construção. E cabe, primeiramente, a família perceber o que está acontecendo, o que está assistindo, né? O que eles estão conversando, porque tudo isso vai influenciar no desenvolvimento socioemocional da criança ou do adolescente. Mas meu filho está muito agressivo, aqui em casa não tem isso. Mas a gente precisa fazer uma análise. Tá, em casa não tem, o que ele está assistindo? Não é nada que ele está assistindo. É algo na escola? Né? Então, isso tudo tem que ser muito conversado, porque as pessoas precisam ter empatia, as pessoas precisam ser colaboradoras, as pessoas precisam ser benevolentes umas com as outras, porque isso é as empresas do futuro. Sim, se a criança ou adolescente ele não vem
com essas questões trabalhadas ou aberta a aprender a lidar com isso, não vai conseguir atingir e chegar no mercado de trabalho. Não consegue. E aí, só assim, trazendo reflexões adicionais, né? A aluna que eu avaliei era adulta. Então, assim, o desenvolvimento do adulto, porque a gente tende a pensar que, ok, é aprendido, mas se não aprender na infância e na adolescência, pronto, acabou, já tá formado, tá pronto, não tem solução. E Já não. era. Muito do Eu meu preciso estar aberta, independente, né? Sim, exatamente. Muito do meu desenvolvimento em comunicação veio a partir da fase adulta, assim, depois que eu tava na faculdade já. Antes disso, eu era muito mais tímida, por exemplo. E assim, a gente vê muito resultado nas turmas de adultos. Antes da Socialize, eu trabalhava com em desenvolvimento de habilidades sociais em grupo, só de adultos. A gente tinha, de vez em quando, algumas turmas de adolescentes, mas o foco maior era em adultos estudantes. Inclusive, Andres, vamos aproveitar que você entrou nesse assunto para a gente falar dos maiores desafios. Você fala dos maiores que você teve lá com esses grupos da UNB e Luana fala dos maiores dela lá na escola. Na escola. Os maiores desafios que eu tive nas turmas de adultos foi a crença de que não ia mudar, né? A síndrome de Gabriela. Eu nasci assim, eu cresci assim. Vou ser sempre assim. Então, às vezes a gente levava a reflexão e a pessoa falava, não, mas eu sempre fui assim. Mas não é por isso que você tá aqui? Você não tá aqui para aprender um jeito diferente? Então, assim, a maior resistência que eu encontrei foi essa. E aí, assim, a gente pode falar das dificuldades mais gerais, né? Não só com a turma, mas, assim, de estrutura, de material. Por ser na UNB, muitas vezes a gente não tinha material para entregar para os participantes. Às vezes a gente tinha que imprimir em casa para levar. Às vezes a gente chegava, a sala ficava reservada, mas aí tinha outra pessoa usando. Que são coisas da realidade da UNB, né? Mas com habilidades sociais a gente sempre conseguia resolver. Às vezes a distância da sala mais pra frente, quando estava quase formando, o CAEP, que é a clínica de psicologia, ficou pronta. E aí as turmas deixaram de ser onde os alunos estavam, que era no ICC, no Instituto de Ciências, que é aquele que o pessoal conhece como minhocão, né? Aquele grandão que o pessoal vê nas fotos. E aí era lá, então os alunos já estavam lá. E aí passou a ser num lugar muito mais distante. Então a evasão passou a ser muito maior. E eu acho que esse também é um dos desafios. Quando a gente vai trabalhar qualquer tipo de acompanhamento, de desenvolvimento, a evasão é muito grande, porque a resistência à mudança é muito grande. Eu sempre falo que mudar não é fácil. O primeiro passo para a mudança é descobrir. Descobrir já não é fácil. Então quando você chega num lugar que está o tempo todo evidenciando coisas que você sabe que tem que mudar, é dolorido. Então, muitas pessoas não conseguem e evadem. E a gente sempre falou muito isso, assim, a gente começava com turmas de 12, 15 participantes. 5 fechavam e conseguiam certificado. Então, assim, todo o processo desses 5 vale todo o esforço, todo o empenho, todos os dias que eu não almocei para estar lá com eles. Então, assim, ver esse desenvolvimento é muito bom, mas tem todos esses desafios. Lá na escola, e aí teve o Kleber que comentou, assim, dá um bom dia, uma boa tarde, né? Isso tem muito no interior, né? Os nossos avós, além de ser uma questão de educação, acho que também é de acolhimento, né? Ainda mais nos dias de hoje, esse bom dia, esse boa tarde, é incrível, assim. O Alan, prazer, a Silvia Carla está aqui com a gente também. Eu sinto muita falta disso. Se não me der bom dia, boa tarde para falar com ele, eu sou do bom dia, fala bom dia, responde bom dia. Eu sou muito assim. Lá na escola eu chego, bom dia, bom dia. Aí uma vez me perguntaram assim, foi até uma aluna, ele falou assim, nossa, você gosta muito de trabalhar aqui, né? Eu falei, por quê? Porque você chega 6 e pouco da manhã, numa felicidade, dando bom dia para todo mundo. Eu falei, sim. Primeiro, por gostar de estar aqui com vocês, por estar aqui, por estar viva, né? Vivendo mais esse dia, nessa empolgação. Então,
Eles hoje, eles já falam assim, se eu passar, às vezes na correria, eu passei e não vi eles, não, eles já falam, Luana, cadê o bom dia, né? Isso mesmo, eu estava testando vocês, bom dia. Né? Então eu levo dessas brincadeiras assim com eles. E o desafio, o primeiro desafio que eu encontrei, porque eu estou na escola há 1 ano, só 1 ano, né? Foi a confiança. Porque para a gente trabalhar a questão emocional, né, vai muito mais além. Não é só chegar chegando, né? Eu tenho que observar, eu tenho que me aproximar, eu tenho que adquirir confiança, porque você falar de você e da sua emoção não é para qualquer um. Não é qualquer pessoa que vai saber te ouvir. Porque, assim, quando a gente se abre para alguém, a gente sempre quer ouvir o positivo, né? Sempre o positivo. A gente não quer ouvir uma crítica. E aí, até isso... E tem críticas. E críticas que vai fazer eu crescer, que vai fazer eu amadurecer. Então, o primeiro desafio foi esse. Foi adquirir confiança dos estudantes, desde as crianças até os adolescentes, principalmente adolescentes, porque eles já são desconfiados, né? E a confiança dos pais. Essa foi a primeira, porque eu estava chegando ali, né? Então, essa foi a maior dificuldade. E fazer eles entenderem que todos nós temos conflitos. Eu posso chorar, eu posso gritar, eu posso esbravejar, mas a gente tem que saber como fazer essas ações. Em que momento eu faço essas ações. Entendeu? Então, foi assim, essa dificuldadezinha que eu tive. Mas, aos poucos, eu falo assim, que criança é igual massinha de modelar. A gente recebe ali, né? Quando a gente coloca no mundo, aquela bolinha ali, e aos poucos a gente vai dando forma. Aos poucos a gente vai modelando. E assim é o adolescente. E o adulto é muito complicado, né? O adulto. Porque quando fala assim, a partir de hoje eu sou adulto, então eu não posso chorar, eu não posso ter problema, eu não posso nada. E não é assim. Né? Então, para o adulto chegar nele é um pouco mais difícil. Mas até com as famílias eu venho conseguindo fazer essas reflexões, entendeu? Com eles. Então, eu acredito que a pandemia ela veio ajudar, ela tem esse ponto positivo de fazer as pessoas estarem mais abertas a se conhecer, a se permitir e saber que é ser humano, que sente dor também, mesmo a mãe, mesmo o pai, que tem que estar ali e manter uma postura. Entende? Então, esse foi o maior, é a confiança. A confiança foi assim que eu vi que foi mais complicado um pouquinho para mim. Sim. E na Socialize, daí, qual você acha que foi os maiores desafios para você? Bem, eu acho que pra gente lá também a gente teve um pouco essa questão do comprometimento, eu acho. Que. Não sei se você observou isso também, eu acho que eu. Acho que foi menos do que na UNB. Tiveram alguns que tiveram muitas faltas, mas a maioria porque passaram por situações. Porque ainda tem isso. Na Socialize a gente teve mais contato com os responsáveis e também os adultos estavam mais em contato com a gente. Na UNB era uma coisa meio que desvinculada. Eles só me encontravam lá, presencialmente. Eles não tinham meu contato, nada. Então na Socialize foi bem diferente. Então os alunos que não... Eu acho... A parte da presença, né, eu acho que tava tudo certo. Mas eu falo mais na parte, assim, dos desafios que a gente passava. Eu acho que a maior dificuldade era essa, eu acho, deles levarem para casa, trazerem um retorno em relação ao desafio, né? Porque assim, enquanto tava lá com a gente, participavam e tínhamos as dinâmicas, conversávamos, estava tudo certo, mas eu acho que a parte do desafio mesmo, desse comprometimento de voltar, de trazer o retorno do desafio,
de vir Sim, para o acho mundo, que né? Colocar em prática aquilo que a gente está ensinando. Então, assim, realmente é complicado. E eles estão aí, a maioria está presa há 1 ano, né? Nem todos os estudantes voltaram para a escola. Então, o mundo aqui fora, ele está diferente. E eu fiz uma atividade com os meninos sexta-feira, falando do respeito, né? Do respeito com o colega. E ele, gente, os desenhos deles são todos com máscara. O sol tem máscara, a nuvem com máscara. Por quê? Porque é a realidade deles. E aí, às vezes, eu coloco aquela viseira transparente e tiro a máscara. Fico distante deles e tiro a máscara. Até mesmo para eles, né, ainda lembrarem do como é que eu sou. E aí eu pergunto assim para eles, o que vocês acham? Vocês preferem a tia Luana com máscara ou sem máscara? Eles estão dizendo, com máscara! Olha para vocês verem a situação. Então, a gente vai ter ainda muito trabalho pela frente para trabalhar isso com eles, com as famílias, com o mundo aqui fora, né? Porque não é fácil você falar da sua emoção e ainda reunir com um grupo de pessoas. Porque aqui fora a gente está o tempo todo tendo provas. Você tem que provar a sua resistência. Sim. E aí você falou disso, né? lembrei de uma coisa que você falou um pouquinho mais atrás, né? Que é sobre, assim, o exemplo para as crianças. E as crianças, elas começam a se comunicar, entender a comunicação através do não verbal primeiro. Através dos gestos, da expressão emocional. E aí, o uso de máscaras, ele inibe muito isso, né? Então, claro que na aula online, quando o professor não está dando aula ao mesmo tempo online e presencial, ele pode ficar sem a máscara. Mas o impacto do professor usar máscara também impacta muito na compreensão, na aprendizagem, na comunicação. Porque quase tudo que eles entendem é primeiro através do não verbal e depois o verbal é só para dar apoio, né? É o oposto do que acontece com a gente, por exemplo. A gente primeiro escuta, foca no verbal, e aí o não verbal ele complementa, ele ajuda na interpretação. E se o não verbal tiver assim, ilegível, né? A gente não conseguir detectar nada de muito significativo, o verbal é o que conta. Para eles, não. Para eles é primeiro o verbal, primeiro o não verbal, depois o verbal. E aí é importante a gente ter essa consciência. De novo, só finalizando. Por exemplo, você falou, às vezes a gente faz as coisas e pensa, mas ele não entende, ele é criança, ele é muito pequeno. Mas mesmo que você não fale, a sua atitude já é um modelo de como ele deve agir com determinadas pessoas, em determinados lugares. E a fala vem depois só para complementar tudo isso. Aí, às vezes, a criança vem com uma fala preconceituosa ou com uma fala maldosa. Aí você fala, mas eu nunca falei isso na frente dele. Mas como é que você se comporta? Como é que você olha? Como é que você se expressa? Como é que as pessoas ao redor dele se expressam? Porque é com base nisso que ele vai construir a fala. Como é que você reage no trânsito, quando alguém passa de porta, entendeu? Te fecha ali no trânsito, como é que você reage? Sim. Né? É a pessoa pedindo algo no sinal, é aquela coisa assim, você tem que passar ali no mercado, mas está uma fila extensa e você precisa pedir licença para as pessoas, para você poder passar. Então, Inclusive a linguagem corporal, né? Ontem eu estava vendo umas aulas de linguagem corporal e é incrível como faz diferença. A gente pensa que nada faz... Mas a questão do braço cruzado, por exemplo, é muito interessante. As pernas, a forma que você joga o cabelo, a forma que você está se expressando, ela diz muito, né? Então, assim, é um desafio a questão das competências socioemocionais. A gente está começando agora, né? O Brasil está começando agora. Tem várias atividades para ser trabalhado isso, mas eu preciso estar preparada para trabalhar isso com os meus alunos. Eu preciso também estar, né? Pode falar. Pode falar. E para outro tópico nosso aqui, não, então bora. Colocar o impacto é extenso. O impacto do ambiente na aquisição de habilidades. Na escola tem muito bullying, né? Nas escolas. Sim.
Então, como é que é isso lá? Já teve uma fase, alguns anos atrás, que essa questão do bullying era bem presente, principalmente por conta das questões econômicas, né? Como eu falei, a escola ela atende duas demandas de alunos falando da questão socioeconômica. Então, isso aconteceu. Hoje a gente já não tem mais essa questão do bullying, porque foi feito um trabalho muito intenso, né, em relação a esse tema. E aí, o que a gente faz? Mais uma vez, é escuta, é a questão dos julgamentos, é trabalhar as diferenças. Eu vou dar um exemplo aqui para vocês. Lá na escola tem autistas. E nós sabemos que os autistas, eles têm alguns gestos, né? Eles têm algumas coisas que eles repetem diversas vezes, né? Então eles ficam balançando, enfim. E isso para os alunos era algo estranho. E como trabalhar isso? Então, assim, às vezes tiravam algumas brincadeiras. Isso eu já peguei quando eu estava lá. Então, tirava algumas brincadeiras. E aí um dia eu resolvi levar essa turma para um espaço que a gente tem lá na escola e comecei a perguntar para eles assim: quem é que tem mania de estralar o dedo? Aí um monte de gente levantou a mão. Quem é que tem mania de ficar balançando a perna? Aí eles também levantaram. Quem é que tem mania de ficar fazendo assim com o cabelo? E aí eu falei assim: então, o seu colega tem mania de ficar indo para frente e para trás. Pronto. Eu nunca tinha pensado nisso. Então, assim, eles compreenderam que a ação daquele colega dele é tão comum quanto as ações deles. Do estralar o dedo, do balançar a perna, de ficar puxando assim, né? Tem gente que tem mania de ficar puxando o fio do cabelo. Então, foi muito gostoso isso, porque hoje o colega que é autista, quando ele se expressa nas aulas online, eles escutam, eles aplaudem. Então, é muito nesse sentido, assim, da reflexão, né? O refletir, o se colocar no outro. Então, tá, se fosse você. Então, assim, eu vou muito nessa linha com eles. Então, hoje, o bullying dentro da nossa escola, eu vou dizer assim, que é 90% resolvido. Porque ainda tem uns 10% que de vez em quando acontece algo, e aí é a hora que eu chamo e a gente faz um trabalho juntos. Entendeu? Então, eu acredito que é muito isso. É a reflexão e é o se autoconhecer. Então, hoje eu ensino as crianças a se autoconhecer, né? Então, assim, eu vendo os olhos deles e aí eu falo, vamos lá, vamos cada um sentir você. Também porque a gente não está podendo pegar em ninguém. Então, eles começam a passar a mão neles mesmos, no rosto, nos olhos, né? Sente a máscara ali, que hoje faz parte. E isso ajuda, esse autoconhecimento. Que aí gera o amor próprio. Sim. Andressa, você pode falar... Eu ia pedir para você falar depois que você terminar. Estratégia de prevenção, só para você lembrar. Mas pode continuar. De bullying? Tá. A gente colocou, como... Só comentando mesmo antes disso, o que a Luana trouxe. Peraí, gente. Caio, silêncio. A gente só ama o que a gente conhece. E aí, inclusive, no desafio de autocuidado, que a gente já até comentou aqui, essa primeira semana é a semana de autoconhecimento. Então, todos os desafios são sobre si, o olhar para si, a reflexão para si. E é com adultos. E aí, o que eu tenho recebido muito é como é difícil, né, se olhar, especialmente se olhar com um olhar positivo. Porque a gente tende a sempre olhar com julgamento, olhar o pior, olhar o defeito, colocar ali uma lupa gigante em cada defeito e as qualidades ficam todas escondidas. O desafio de ontem foi falar 5 qualidades próprias. E assim, muita gente falando que foi muito difícil conseguir as 5. Assim, acho que todo mundo conseguiu.
mas muito difícil, assim. Eles trouxeram muito essa narrativa. E aí hoje, mais difícil ainda, né? Dos sonhos, 5 sonhos. E aí eles falando, eu não sei, eu não conheço. E aí entra também uma questão da pandemia, que é esse sentimento de estar perdido, né? Que muitos sonhos se frustraram e não tem data para voltar, porque a gente não sabe como é que vai ficar. E aí tudo isso é um motivo de muita dor. Mas como a gente estava trazendo, a gente só ama quem a gente conhece. Então se você não se olha, se você não se percebe, se você não se conhece, não tem como ter amor próprio. E aí já entrando na questão do bullying. Eu acho que a principal prevenção para o bullying é o que você está fazendo, Luana, gerar autoconhecimento. Porque a partir do momento que eu me conheço e eu percebo em mim o que há no outro, isso já inibe um pouco esses julgamentos. E aí entra o segundo, que você também trouxe, que é a conscientização. Então, trazer essas reflexões sobre as diferenças, sobre questões pessoais, sobre como coisas que são difíceis para mim são fáceis para o outro, e que são fáceis para o outro são difíceis para mim, e que tudo bem, porque as pessoas são diferentes. E uma terceira coisa que eu acho que também... juntos, né, Andressa? Sim. Que juntos a gente, que aí é a questão da empatia, né? E que juntos a gente consegue resolver. Exatamente. Mas eu acho que uma outra vertente muito importante no combate a qualquer tipo de violência, especialmente o bullying, é ensinar a pessoa que está sofrendo isso a se defender, a se posicionar, a se proteger. Porque a gente às vezes foca muito na conscientização do outro, né? E aí, claro, esse fenômeno de conscientizar a pessoa que está sendo violenta, ele é um fenômeno relativamente atual, porque até então a gente culpava a pessoa que estava sofrendo. E o que eu estou falando aqui de ensinar essa pessoa não é sobre que a culpa é dela por ela estar sofrendo, mas é para que ela consiga lidar com esse tipo de situação. Porque todos nós, em algum momento, sofremos algum tipo de violência. E todos nós, em algum momento, também fomos violentos com alguém. Eu acho que isso é uma reflexão importante de trazer. E se a gente aprende a lidar com essa violência, muitas vezes esse aprendizado simples já frustra o outro. Porque o bullying, especialmente, é um comportamento que tem por função gerar um descontrole emocional no outro, que vai gerar uma reação previsível. O bullying, em muitas situações, é uma busca de previsibilidade. Então, eu quero controlar o seu comportamento. Eu quero que você jogue o papel em mim, eu quero que você me xingue, eu quero que você grite, eu quero que você chore, porque eu tenho o poder de controlar o seu comportamento. E quando a gente capacita... entra a questão de... Pode falar, Dai. Entra a questão no cuidado dos rótulos, né? De Sim. ensinar essa questão também. Sim. E às vezes isso acontece, a palavra bullying, até quando a gente estava conversando, eu acredito que nós, quanto formadores, a gente precisa ter alguns cuidados, porque a gente mesmo às vezes faz o bullying dentro da nossa própria casa, dentro da nossa família, né? E fala, mas é brincadeira. Gente, se eu machuco o outro, se o outro saiu chateado, não é uma brincadeira, né? Se o outro saiu triste, e a gente precisa também ter cuidado com a palavra bullying. Às vezes a criança, principalmente a criança, ela nem entende, ela ainda nem sabe ali com seus 3, 4 anos, ainda nem sabe o que é bullying. E ela chega relatando alguma coisa em casa e o pai fala assim, você está sofrendo bullying. Porque se você continuar assim e começa, sabe, trazer algumas situações na fala, isso não vai ajudar a criança. Porque aí ela vai chegar no outro dia na escola, o que ela vai fazer? Ela vai reagir. Não estou dizendo que ela não precisa reagir, não é isso. Mas a ação dela também não vai ser positiva. Não vai ser com aquele que está fazendo. Entendeu? Então ele pega, se arma ali, aí quer bater no colega, quer jogar as coisas no chão, porque o bullying ele traz isso, é tirar do nosso interior aquela coisinha que tá lá guardadinho, sabe? Aquele leão que a gente tem lá no fundo, no fundo, no fundo, que a gente só coloca para fora quando a coisa não tem solução, né? Quando a coisa passou dos limites. E é isso que acontece. Então, as habilidades socioemocionais, e a gente está com a Érica aqui, que ela é craque na BNCC, né? Flavinha tá aí também. Eu tô agradecendo porque são um pessoal assim que a gente tem parceria bem legal. A Poli também tá por aí.
E eu sinto isso, sabe? Que a gente precisa ter cuidado quando também vai se falar de bullying. O Luiz Augusto, meu filho Luiz, BSB. Que fofo! Coração, filho! Então, isso é importante, né? E aí, falando que ele está aqui, é aquela coisa assim, eu sempre ensinei ele a se colocar no lugar do outro e fazer uma reflexão com aquilo que ele também está sentindo. Entendeu? Yasmin também está aí, obrigada pela presença. Então, é essa análise. E hoje eu recebi uma notícia que nosso vizinho aqui tem uma criancinha, e aí o menino dele falou assim, mãe, quando eu crescer eu quero ser igual ao Luiz. Né? Então, você está vendo? O Luiz já virou um modelo. Mas é porque essas questões, ele vem, toda a vida eu procurei trabalhar com ele. Né? Essa do respeitar o outro, da simpatia, não é levar desaforo para casa, mas a gente consegue se posicionar sem perder a razão. É isso. Então hoje eu ensino para minhas crianças assim, a gente não precisa perder a razão para falar que está certo, para se posicionar, para dizer para o meu colega que o que ele está fazendo comigo não é legal. Então, hoje, alguns já conseguem fazer dessa forma, entendeu? Na escola. Então, isso é muito bom. A gente treina isso no encontro de assertividade, né, Dai? E aí a gente sempre fala que a assertividade, ela é o equilíbrio. Assim, quando eu tô passando por uma situação que eu preciso me posicionar, uma situação injusta, violenta, ou simplesmente algo que eu quero modificar na minha realidade, no comportamento do outro, eu tenho 2 caminhos. O primeiro, não falar nada, mas aí eu não vou ter resultado nenhum, as coisas vão continuar como estão, que é a passividade. Ou ser agressivo, querer ser autoritário, mandar, que é o outro extremo da agressividade. Nenhum dos dois vai gerar o resultado que eu quero. Em um, eu não vou comunicar, então eu não vou gerar mudança. No outro, eu posso até gerar mudança, mas não vai ser no sentido que eu quero. Talvez seja uma mudança contra mim. E aí, às vezes, a gente fala também, né, que às vezes você tá certo na situação, mas você tem uma reação agressiva e perde a razão. E aí já não adianta mais você falar nada, porque a pessoa não vai ouvir. Então, é o controle da impulsividade, né, Andressa? Também. A assertividade é uma habilidade muito complexa, que envolve muitas competências, do controle emocional, da comunicação, de dar feedbacks, resolução de conflitos, de saber descrever comportamentos de forma específica, de falar o que espera, de falar o que sente. Então, assim, envolve muitas coisas. Claro que a gente não de saber se aquilo que o colega falou, que a pessoa falou, realmente é para mim, né? Que é aquele ditado assim, se a carapuça serviu, né? Será que é para mim? Principalmente quando está no grupo, né? Quando a gente está em grupo, às vezes uma pessoa fala algo e aí você não está muito legal naquele dia, você fala assim, é para mim, isso. E ali, né? Tem muito isso na internet também, né? Essa questão das indiretinhas. Sim, às vezes, eu tô lendo um livro muito interessante e ele coloca assim, o que ele coloca bem assim, às vezes sim, a gente tem que ser igual a tartaruga, se recolher. Quando a tartaruga ela se recolhe, é para ela poder fazer uma análise de toda aquela situação. E ali eu refleti para que, se acontecer novamente, eu tenha a postura e a palavra e a posição correta de me impor, né? De me colocar naquela situação. Tem momentos que o recolher ele é importante, né? Mas, é igual você falou, será que todas as vezes o recolher ele vai me ajudar? Ou todas as vezes o explodir ele vai me ajudar? E aí você falando, Andressa, vê um aluno lá da escola da educação infantil, ele é bem, sabe, daquele jeito. Aí ele gosta muito de ir para minha sala. E hoje ele chegou bem agitado, estressado, não queria papo com ninguém. E ele pediu para ficar ali um pouquinho comigo. Eu falei, não, pode ficar, não tem problema não. Ele pegou a cadeira, se organizou todinho e ficou ali do meu lado. E aí teve um momento que ele quis ficar um pouco mais agitado, ele fez bem assim, calma,
respira. Só eu lá com ele ouvindo ele falar, calma, respira, que você vai dar conta. Né? Mas por quê? Porque eu ensinei para ele. Eu falei assim, olha, toda vez que você ficar assim, vamos respirar um pouquinho, fecha os olhos, sente a sua respiração, solta pela boca. Então ele faz. Isso hoje eu fiquei muito encantada e feliz, porque ele se manteve o controle. E aí o Kleber tá falando que sofria bullying. Ô, Kleber, não é só você não, eu também. A gente cresceu ali junto, eu também já sofri, viu? Todos Acho nós que todo aqui. mundo. Mas eu achei interessante Sorte que a gente não quis matar ninguém, né? Como hoje acontece. Mas não é só hoje que acontece, não. Sempre aconteceu. A questão é que hoje a gente tem uma mídia que noticia muito mais morte e violência do que a gente tinha antes. E a gente não tinha tempo para ver televisão. Vou voltar, porque isso já dá espaço para mais 2 horas de conversa. É interessante você falar isso, né? Da tartaruga, né? Que ela se retira e depois ela vem. E é uma coisa que também a gente sempre fala, né? Mas aí a gente fala no encontro que vem antes que a assertividade, que é de emoções, que é nunca haja no ápice de uma emoção. Se você tá com muita raiva, você não precisa resolver naquela hora. Sai, respira, pensa, vai comer um chocolate, beber uma água. Depois você volta e resolve. Porque a assertividade é importante, mas ela tem um timing, sabe? Se você tenta ser assertivo lá na hora que você tá com sangue fervendo, você não controla o que você vai dizer, a entonação que você vai dizer, como você vai dizer. Então, às vezes, você até consegue controlar as palavras, mas o seu corpo tá ali tão irado que você acaba ofendendo a pessoa. Ou às vezes acaba agredindo a pessoa de fato. Você tá falando, tá controlando as palavras, mas você ainda não tá pronto para ter aquela conversa. Então o risco de descontrole é muito grande. Então, qualquer emoção, seja ela a raiva, a felicidade, o que seja, primeiro se acalma e depois age. Porque se você age no ápice, você sempre vai fazer alguma coisa que você não queria fazer. Então, se aconteceu alguma coisa e você ficou com raiva, respira, se acalma e depois vai lá falar. Também não espere demais, porque senão o que acontece? A pessoa fez uma coisa que eu não gostei. Aí eu, deixei o sentimento passar. Não, já passou, não vou falar não. Aí a pessoa faz de novo. Aí eu fico um pouco mais com um pouco mais de raiva. Mas aí eu respiro pra não fazer barraco. Aí passa, aí eu, não, já passou, não vou falar não. Aí a pessoa vai repetindo e eu vou ficando cada vez com mais raiva. E aí uma coisa que me incomodava vira uma coisa insuportável. E aí quando tá no insuportável, aí não tem respiração que resolva. Aí você vai falar, você vai ser agressivo. E aí quando falam, nossa, mas ela é tão amigável. Aí vai ter barraco. De repente ele explodiu. E não era nada demais, mas assim, ela já guardou tanto, que aí uma hora não cabe. E aí muitas vezes a gente explode, não é nem com a pessoa que tava deixando a gente desse jeito. É num outro lugar, com uma outra pessoa. A gente, além de criar um novo problema, não resolve o problema que existia antes. Então, assim, a assertividade, ela tem um tempo. Não é nem na hora, nem tarde demais. Você tem que falar enquanto tá incomodando, porque depois que fica insuportável, é difícil. E as competências, ela vem para isso, né? Para que a gente consiga, não só as crianças, os adolescentes, mas também para nós adultos, né? Eu tô aprendendo muito trabalhando com elas, né? É saber me reconhecer e saber o meu tempo, o meu limite para as coisas. O dizer o não também ele é importante. O dizer, olha, nesse momento não dá, pode ser depois, a gente conversa. Isso também ele é importante nas relações, né? Então, eu vejo que isso eu estou conseguindo fazer dentro da escola com os estudantes, né? Mesmo com as crianças ali, com os pequenininhos, com os adolescentes, com os pré-adolescentes, eu estou conseguindo, sabe? Eles já estão conseguindo falar assim, eles não vão tomar satisfação, mas eles vêm na pessoa, então eles falam assim, tia, não querem brincar comigo. Mas por que não querem brincar com você? Porque diz que eu sou assim. Aí a gente vai lá, eu reúno aquele grupo junto com um aluno e a gente vai fazer uma escuta.
né? A gente vai entender o que ele está sentindo e falar assim, e aí, o que vocês acharam do colega? Ele colocar isso para vocês, tia, não é legal, né? Ele ficou chateado. Isso mesmo, ele ficou chateado. Então, e é isso que você falou, tem coisas que a gente tem que, dentro da escola, a gente tem que ter a iniciativa na hora. Porque aquilo vai virando uma bola de neve, aí o bullying, sim, vira aquele contexto, toma de conta da escola, e depois para a gente voltar, fica mais difícil. Aí vem os adolescentes se mutilando, querendo cometer suicídios, né? Porque da mesma forma que tem pessoas na internet para ajudar, tem pessoas na internet ensinando que para passar aquela dor que ele está sentindo, basta ele pegar e se cortar. Sim. Entendeu? Que aquela dor vai ficar canalizada ali naquele corte que ele fez. E não só para adolescentes, para crianças também. Oi? O que não é verdade. Eu acho sempre importante pontuar isso, porque às vezes a pessoa pega o assunto no meio e aí só escuta a gente falando que o cortar canalizador. Mas não. Não. Deus me livre, Deus me livre. Não. Gente, isso não pode fazer, tá? Isso não existe. Você vai arrumar mais dor. Exatamente. Porque além da dor que você está sentindo, ainda tem o corte ali. O que acontece? Só entrando nisso, porque eu acho que é um assunto importante. Quando a gente entra, a gente tem que falar direito, porque senão ficam umas coisas estranhas. O que acontece? Que muitas pessoas se cortam. Elas estão muito angustiadas e elas sentem necessidade de canalizar essa força pro corpo. Mas aí o que acontece? Ela se corta, e aí tem a dor, o foco dela sai de um sofrimento psíquico pro sofrimento físico. Mas quando o ápice do sofrimento físico passa, o psicológico volta. E aí ela volta pior. Exatamente, volta pior. Ela tá com duas dores. Ela tá com a dor física, ela tá com a dor psicológica, mas ela também tá com o peso da responsabilidade do que ela fez. Então, assim, é um comportamento muito destrutivo e que não alcança a função que ele planeja. A melhor coisa é você olhar em sua volta quem é aquela pessoa que você pode conversar. Seja em casa, seja na escola. Né? E muitas vezes não é alunos... Muitas vezes não é um amigo, não é um amigo. Um psicólogo, é alguém que você tem como referência, que você confia. Porque às vezes você tem um amigo que você pode contar, mas às vezes você não tem. Às vezes o seu amigo não tem estruturas para te ajudar. Então, assim, é muito delicado, mas assim, ver quem é a pessoa mais apta. Talvez não seja a pessoa perfeita. Mas aquela pessoa que você vai contar e ela vai te ouvir, ela vai respeitar o que você está dizendo. E ela vai te orientar, né? Quem você deve procurar? Se é um profissional, né? Quem é que você deve buscar? Então, assim, com as habilidades, né? Com as competências socioemocionais, vem muito nisso, né? Da gente perceber o outro, da gente entender o outro, como o outro se comporta, por que o outro está agindo daquela forma. Ou tá triste demais, ou tá eufórico demais, porque tudo, né, ao extremo também a gente tem que observar. Então, dentro da escola, eu consigo fazer esse controle, sabe? E aí eu estou desenvolvendo na educação infantil também. Acaba que a educação infantil, Fundamental 1, para trabalhar essas questões é um pouco mais fácil. O adolescente tem dinâmicas, sim, tem conversas. Mas aí com os pequenos, o que eu estou fazendo agora? Eles ganharam um amigo. Eu dei para cada um urso de pelúcia. Né? E aí eles tiveram que dar nome, eles têm que cuidar. Como a gente não está podendo tocar um no outro, então cada um deles ganhou um urso de pelúcia, deram nome para eles mesmos escolheram, e eles têm que cuidar. Então, se ele deixa jogado, a gente vai lá, olha, você deixou o fofinho, que tem um lá que é fofinho, o fofinho jogado no chão. O que será que o fofinho pode estar pensando nessa hora? Então, eles vão lanchar, eles colocam o bichinho do lado deles, né? Por quê? Para que eu possa trabalhar com eles o cuidado e o respeito com o outro. Então, se eu cuido ali daquele bichinho, do meu amigo, com carinho, eu vou conseguir, daqui a pouco, passar isso para frente.
né? Então, está tendo um resultado bem positivo, até mesmo porque as crianças estão demandando uma ansiedade, uma inquietação, uma agitação, estão com energias todas canalizadas. Foi um ano presidente de casa, não tinha lugar para correr, não tinha lugar para pular, né? Então, está sendo muito interessante. E aí, a Valnésia está aqui também. Valnésia, que bom te ver, muito tempo que eu não vejo ela. O Anísio também está por aí. Obrigada pela presença de vocês. Sim. Gente, então assim, né? Tá na hora de terminar, Acabou? de ir encerrando, mas eu acho que seria legal dar uma breve orientação para os pais da importância deles nesse desenvolvimento, em questão de reservar momentos em família. O que eu sempre sugiro para eles, primeira coisa, é a escuta, tá? Primeira coisa, se você chegar do serviço estressado e a sua criança ou seu adolescente vai falar alguma coisa, pede para ele assim, filho, só um tempinho, que já já a gente vai parar para conversar. E tem que dar esse tempo que você disse que vai passar para ele. Então, ali, respira, manda todo aquele estresse embora e escutar. Primeira coisa é a escuta. Né? A gente precisa escutar nosso filho, a gente precisa escutar nossas crianças, nossos adolescentes. E promover momentos juntos, um cinema em casa, aproveitar essa pandemia, então fazer um cinema em casa, um piquenique, nem que seja na varanda do apartamento, porque ali no brincar as crianças trazem muitas coisas para a gente que talvez a gente nem tenha anotado, né? E aquela escuta, o porquê eu tenho que escutar a criança, e hoje está se falando muito disso, né? De escutar a criança. Também orienta assim, promover oficinas de arte entre vocês, aquilo que nós fazíamos quando a gente era criança, porque eu sei que a gente foi criança, que a gente brincou muito, muito, né? E hoje as nossas crianças, o brincar delas é muito tecnologia, tecnologia, tecnologia. Então a gente precisa fazer movimentar, né? Cozinhar com as crianças. Então, assim, dentro disso, quando eu falo criança, tem um adolescente também, tá? Tanto com a criança como com o adolescente, cabe essas dicas. Porque nessas situações é um momento de escuta e é um momento que eles vão trazer várias situações. Não é simplesmente chegar assim, filho, como é que foi a escola hoje? Ah, pai, foi legal. Ah, então tá bom então, tchau. Com certeza aconteceu mais coisas por trás, positiva ou negativa. Sim. É ótimo esse conselho, né, de passar mais tempo em família. E aí aqui só um comentário, né, porque quando a gente fala de habilidades sociais e crianças, muitos pais olham para os filhos e falam, meu Deus, meu filho não sabe isso, meu filho não sabe aquilo, ai meu Deus do céu. Isso é natural. Então a primeira coisa é calma. E a segunda coisa é, se você quer que o seu filho seja bom em uma competência social, você tem que ser primeiro. Porque, como eu falei, ele vai aprender pelo exemplo. Se você é um exemplo inadequado, mas está falando para ele fazer um exemplo adequado, dificilmente ele vai fazer tão bem quanto ele poderia se você desse o exemplo de fato. Se você aprendesse a se comportar do jeito que você espera que ele se comporte quando for adulto. Eu acho que esse é um ponto importante. Isso. Porque não adianta eu pedir para ele entender, ter empatia com o coleguinha, porque o coleguinha está assim, e se eu não tenho essa empatia dentro da minha casa, com a minha esposa, com o meu esposo, né, ou com a minha mãe, com o meu pai, isso não adianta. Sim. Entendeu? Então, antes da gente cobrar os pais têm que entender a importância deles, né? Sim, como antes exemplo. Da gente cobrar do outro, né? Antes de eu cobrar do outro aqui alguma questão, eu preciso fazer uma reflexão minha também. Pais também erram, pais estão... Nós, né, eu sou mãe, a gente está aprendendo todos os dias, a cada segundo. Agora eu estou numa nova fase do meu filho, que é a adolescência. Então, é outro contexto, é outra escuta, é outro papo, né? As coisas são mais diretas, são mais... Não precisa você ficar enfeitando muito. É assim, o mundo tá aí, você precisa mais essa questão da escuta, sabe? E para que quando chegar na adolescência ele tenha uma confiança em você. Porque você é a melhor pessoa, pai e mãe, a melhor pessoa para orientar, né, certos assuntos. Exatamente.
Pessoal, então vamos finalizar, mas vamos primeiro tirar uma foto da live? Bora. Gente, Quem vocês gostaram? Como é que foi? Quem tá aí Vocês assistindo, acharam? tira foto pra gente. Tiraram? Manda pra gente no direct. Por favor, manda aí, ó. Vamos As fazer fotos. outra pose. Eu tô tirando, vou aproveitar. Eu vou tirar, Tá? porque aí fica mais. Vamos lá. Tirei por segurança. Mas se vocês tiraram, manda Meninas, pra muito gente. obrigada. Por favor. Quem a gente tirou, marca. envia pra gente, por favor. E quem não estiver seguindo a gente aqui, né? Por favor, socialize.br. Eu e E quem Andressa, tem, Luana. Segue a Luana. Isso. Luana, psicopedagoga Luana Torres, e tem um socialista. Gente, elas fazem um trabalho também maravilhoso. Obrigada, Kleber. Obrigada, Luana. Obrigada, Muito obrigada, Luana, por estar Eu que aqui, por ter agradeço. aceitado o nosso convite. Obrigada. Obrigada Andressa. pela confiança. Estamos juntas, precisando, viu? Logo, logo a gente vai ter mais momentos assim. E eu agradeço todos que participaram, que estiveram aqui com a gente, que comentaram. Qualquer dúvida, tanto para mim quanto para a Dai e para a Andressa, é só mandar no direct que a gente responde depois. Com mais calma. Isso mesmo. Isso mesmo. Entrem em Beijo, contato, gente. fiquem à vontade. Tchau, gente. Muito Tchau, obrigada. beijo. Tchau.